Bom dia, gente! Na disciplina de Química 1, nós vamos estudar o volume 3, módulo 12, tabela periódica, conceitos e localização dos elementos pela configuração eletrônica. Então, na aula passada, a gente estudou um pouquinho da tabela periódica, um pouquinho da sua história. A gente estudou onde é que ficam as famílias e os períodos, então agora a gente vai entender um pouquinho sobre a classificação dos elementos entre metais, ametais, gases nobres e hidrogênios, e vai ver um pouquinho dos grupos ou famílias da tabela. Classificação dos elementos químicos. Então, a gente pode classificar esses elementos em dois tipos, o natural e o artificial. Qual é a diferença? Um elemento natural é aquele que a gente encontra naturalmente na natureza. Então, a gente não precisa produzir, não precisa ter nenhum tipo de intervenção humana para que ele exista. Ele já existe de forma natural, em compostos, em pedras, em alimentos e assim por diante. Já os elementos artificiais são aqueles que só são produzidos em laboratório. Então, se a gente for tentar procurar em qualquer lugar, a gente não vai conseguir. A gente tem que produzir eles de forma artificial dentro de um laboratório. A classificação deles também são quanto aos grupos. Então, a gente tem 4 grupos. Seriam os metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio. Metais. Então, a maior parte da tabela periódica ela é composta pelos metais. A gente tem um total de 118 elementos químicos na tabela, onde 91 desses elementos são metais, tá? Então, a principal característica de um metal é a tendência que ele tem de formar cátions, que seria ficar positivo. O que seria formar cátions? É a tendência que ele tem de doar seus elétrons na camada de valência. Então, a principal característica do metal é doar os elétrons que ele tem na camada de valência. Então, geralmente, os metais são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, eles são maleáveis, ou seja, eles podem se transformar em lâminas, tá? Eles são dúcteis, então eles podem se transformar em fios. Quando eles estão em condições normais de temperatura e pressão, que seria 25 graus Celsius e 1 atm, eles são encontrados a maioria no seu estado sólido, tirando o mercúrio, que é encontrado mais no estado líquido, essa temperatura, tá? Os outros são todos encontrados no estado sólido. Eles possuem som característico ao sofrerem colisões, que seriam aquele tlim, tlim que a gente consegue escutar. E em relação à cor dele, a aparência, a maioria apresenta uma aparência prata, tirando o ouro e o cobre, que apresentam outras cores, mas a maioria é prata. Tudo bem? Então, essas são algumas características do grupo metal. Ametais. Os ametais são um total de 15 elementos, tá? Então, esses elementos são boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo, enxofre, cloro, arsênio, selênio, bromo, telúrio, iodo e estatos. E sua principal característica vai ser a de formar ânions. O que seria isso? Ficar negativos, formar íons negativos. Então, os ametais eles têm a tendência de receber elétrons. Então, por isso que as características dos ametais são contrárias do metal. Enquanto os metais eles têm a tendência de doar os elétrons, os ametais têm a tendência de receber os elétrons. Então, os ametais eles recebem os elétrons que os metais doam, tá? Então, eles geralmente não são bons condutores de calor, eles também não são bons condutores de eletricidade, tá? Eles não possuem brilho característico como os metais, à exceção do iodo, que apresenta ele é um pouco sólido, ele é sólido e apresenta uma cor meio cinza com um pouquinho de brilho, tá? E o grafite, fora isso, os outros não apresentam essa característica. Então, se a gente for pensar nos metais, eles são totalmente contrários se a gente for pensar dos ametais, eles são totalmente contrários aos metais. Então, todas as características do metal, o ametal é totalmente o contrário. Por quê? Porque os metais eles têm a tendência de doar elétron e os ametais têm a tendência de receber elétrons. Gases nobres.
Então, os gases nobres, eles somam um total de 6 elementos na tabela periódica. Eles estariam localizados lá no grupo 18, tá? Que seria a parte direita da tabela, aquela coluna, a última coluna direita. E eles geralmente são encontrados no estado gasoso nas temperaturas normais de pressão e temperatura, tudo bem? Então, a principal característica deles seria a inércia. O que seria isso? Eles são elementos estáveis, então é muito difícil um metal realizar uma ligação química, tá? Então, eles não precisam, como os outros elementos da tabela, ligarem-se uns aos outros para obter estabilidade. Os gases nobres, eles já têm essa estabilidade. Então, para que eles realizem ligações químicas, a gente tem que alterar a pressão e a temperatura do meio para que isso aconteça, mas também são poucos os elementos que fazem isso, tá? A maioria realmente não precisa porque eles são estáveis sozinhos, então eles são geralmente encontrados na natureza, só que eles não são tão abundantes, então por esse motivo eles são considerados gases nobres, eles são muito raros, são difíceis de encontrar. Hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é um elemento atípico. Ele não consegue se enquadrar em nenhum grupo ou período da tabela periódica. Então, a gente costuma falar que o hidrogênio ele é órfão, ele não tem família, porque ele não se enquadra em nenhuma família. Então, por isso que ele fica lá, ele é o primeiro, ele fica sozinho. Ele geralmente está lá no primeiro grupo por causa da configuração eletrônica dele, por ter um elétron só na camada de valência. Por esse motivo que ele fica lá. Mas ele não é do grupo 1, ele não faz parte do grupo 1, tá? Ele realmente não se enquadra em nenhuma das famílias. Então, o comportamento dele é muito variável, depende das condições, depende de qual elemento ele vai estar ligado. Então, o hidrogênio ele pode se comportar como um metal e como um ametal. Então, depende da ligação química que vai ser feita com ele. Então, por isso que ele é muito atípico. Ele é como se a gente fosse jogar carta, é como se ele fosse o Coringa. Ele salva todo mundo, tudo bem? Então, esse seria o hidrogênio. Então, nesse slide 18, nós podemos ver, nessa figura 1, a configuração na tabela periódica de acordo com esses grupos. Então, a gente tem o hidrogênio ali que está em branco sozinho, os metais que fazem parte que constituem a maior parte da tabela periódica, os não metais e os gases nobres, tá? Então, essa seria a tabela dividida em relação a esses grupos. Agora a gente vai ver um pouquinho das famílias da tabela periódica. Então, a gente tem o grupo 1, ou como a gente costuma chamar de metais alcalinos. Então, eles são o primeiro grupo da tabela periódica. Na camada de valência, eles apresentam apenas um elétron, tá? E os átomos mais comuns, os elementos químicos mais comuns desse grupo seriam o sódio e o potássio, que geralmente eles se ligam aos ametais formando sais, tá? Então, por exemplo, cloreto de sódio é o sal de cozinha que a gente utiliza, ele é formado por um ametal, que é o cloro, e o metal sódio, tudo bem? Em relação ao grupo 2, a gente pode chamar também de metais alcalinos terrosos. Então, eles são metais extremamente eletropositivos e reativos. Então, eles fazem ligações químicas com facilidade. Eles apresentam 2 elétrons na camada de valência e os elementos mais comuns são o magnésio e o cálcio. Grupo 13 ou família do boro. Então, é o primeiro grupo a apresentar a configuração do subnível P, tá? Eles são geralmente misturados de metais a metais, então a gente não tem só metal, então a gente tem um pouquinho de metal e um pouquinho de ametal nesse grupo. Ele apresenta alguns elementos com 3 elétrons na camada de valência. Então, se a gente faz a distribuição eletrônica, olha a camada de valência, alguns elementos apresentam 3 elétrons. Grupo 14 é a família do carbono. Eles são compostos por metais e ametais também. Eles apresentam de 2 a 4 elétrons na camada de valência. E o elemento mais conhecido vai ser o carbono. O grupo 15 é a família do nitrogênio. São compostos por metais e ametais também, tá? Quanto mais para a direita da tabela, mais ametais vai ter no grupo do que metais, tudo bem, gente? Todos eles são só sólidos, exceto o nitrogênio, que é encontrado na temperatura ambiente como um gás.
Grupo 16 ou calcogênios, então eles são formados por ametais, então na grande parte, a sua maioria são ametais. As características químicas mais relevantes desse grupo são a eletronegatividade e a formação da maioria dos minérios, então eles têm uma tendência muito grande a receber elétrons, tá? E a formar minérios, e apresentam 6 elétrons na camada de valência. Então eles têm a tendência de receber os elétrons dos ametais, então eles têm essa força, esse poder de receber esses elétrons dos metais, tudo bem? Então, o elemento mais comum nesse grupo seria o gás oxigênio, o oxigênio, ou o enxofre também é um elemento comum. O grupo 17 é o grupo dos halogênios, então eles são formados por apenas ametais. Então aqui a gente já não tem mais alguns metais, agora a gente só tem ametais. Eles apresentam 7 elétrons na camada de valência e os principais compostos são o cloro, o bromo e o iodo. Por último, nós temos o grupo 18, que a gente já viu um pouquinho lá na frente, tá? Que seria o grupo dos gases nobres. Então, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, consequentemente, eles são extremamente estáveis, então eles não precisam ficar realizando ligações químicas, tá? Então, são raras as ligações feitas pelos gases nobres, então a gente tem que mudar a temperatura e a pressão do sistema para que isso aconteça. Eles possuem uma baixa abundância, por isso são raros. Então, por não ter tantos na natureza, eles são considerados muito raros, por isso que eles são chamados de gases nobres. Disciplina de Química 2, volume 3, módulo 13 e 15, Lavoisier e Proust. Então, em Química 2, a gente vai ver esses dois módulos, porque são dois módulos bem pequenos e um é relacionado ao outro, tá? Então, nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Lavoisier e um pouquinho sobre as teorias do Proust. Lavoisier. Então, Antoine Lavoisier, na verdade, foi um químico francês. Ele foi responsável por enunciar uma das leis mais importantes da química, que seria a lei de conservação de massa, que é que a gente vai estudar. Então, com essa lei de conservação de massa, ele conseguiu resolver um mistério que muitos não conseguiam provar na época, que era o ganho de massa na queima de alguns materiais. Então, quando a gente queima alguns materiais, o produto, quando a gente for pesar, tem um ganho de massa, tá? Naquela época a gente tinha uma teoria chamada teoria flogista, que na verdade falava que a substância continha um flogisto invisível no seu interior. Então, quando a substância queimava, aquilo era liberado. Então, por isso que tinha um aumento de massa. E na verdade isso não procede. Então, Lavoisier propôs que na verdade era uma reação de uma substância de gases com ar, tá? Então, era um material que reagia com o ar, e por esse motivo, quando acontecia a queima, obtinha-se um peso maior do que o que tinha antes, porque na verdade os flogistas não consideravam a reação daquele material com o ar, e o ar tem que ser considerado também nessa reação química. Então a lei dele vai falar que em uma reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Ou que é a frase dele que é mais comum, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele está querendo dizer com isso, tá? Ele está querendo dizer com isso que é justamente sobre a conservação das massas. Então, o peso, a soma do peso dos reagentes tem que ser igual ao peso do produto. Então, a gente basicamente não some com nada, a gente não cria uma coisa do nada, a gente não perde. Tudo que está ali vai se transformar. Então, aqueles elementos químicos que tem antes da reação acontecer, eles se quebram, se juntam e formam novos elementos químicos, mas eles não vão sumir, eles não vão simplesmente desaparecer, isso não pode acontecer, tá? Então, seria basicamente isso que ele está falando. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Observe a seguir a equação de formação da água e as respectivas massas molares de substâncias que acompanham a equação química. Ele tem aqui, então, a equação da formação da água. Então, a gente tem o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio formando água.
Então, se a gente tem 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, a gente tem que ter 36 gramas de água. Por quê? Porque a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Tanto é que se você for reparar a massa molar que está aí, justamente prova isso. Então, a gente não perde massa, tudo bem? A massa simplesmente vai estar ali. Então, a soma das massas dos reagentes tem que ser a massa do produto. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre Proust. Então, Giuseppe Louis Proust, ele foi um químico francês também, que anunciou uma lei de profunda importância também, que seria a lei da proporção das massas. Então, Lavoisier e Proust, eles basicamente andam juntos, tá, gente? Uma lei basicamente complementa a outra. Então, por intermédio de diversos experimentos, ele constatou que a massa dos componentes que participavam de uma reação que obedeciam proporções constantes. Então, as proporções têm que ser mantidas dentro de uma reação. Então, ele vai falar: para determinada reação química, existe uma proporção constante entre a massa das substâncias participantes dessa reação. Por exemplo, Proust definiu, portanto, que não importa a massa dos elementos usados, a proporção sempre será respeitada. Caso isso não aconteça, é impossível, inclusive, que a reação não ocorra. Então, observe esses exemplos abaixo. Então, a gente tem o cobre interagindo com o enxofre formando sulfato de cobre. Então, nessa reação, a gente pode perceber que a proporção dessa reação é 1 para 1 para 1. O que significa isso? Que 1 mol de cobre reage com 1 mol de enxofre, formando 1 mol de sulfato de cobre, tudo bem? Então, se a gente obteve 15,6 gramas de sulfato de cobre, reagindo 10 gramas de cobre e 5 gramas de enxofre, se a gente quiser dobrar essa receita, seria dobrar essa reação, em vez de 1 mol, 2 mols, é simplesmente a gente vai ter que dobrar todos os números. Então, seria 15,06 vezes 2, 10 vezes 2, 5,06 vezes 2. Então, ficaria 30,12, 20 e 10,12. Então, a gente tem que respeitar as proporções da equação, tá? Então, se a gente, por exemplo, quer dobrar, a gente tem que pegar todos os valores e dobrar todos os valores. Seria isso. Exemplo. Para a síntese do hidróxido de magnésio, foram observados experimentalmente os seguintes valores. Então, ele deu os reagentes e os produtos. Então, ele deu o óxido de magnésio, água, formando hidróxido de magnésio. Então, ele falou que em primeiro a gente usou 40 gramas de óxido de magnésio, que seria o Mg, e 18 gramas de água. Ele quer saber quanto seria formado de produto. Nesse caso, a gente usa a lei de Lavoisier. Por quê? Um truquezinho, para ficar mais fácil, quando a gente olha na linha e tem uma incógnita só, a gente usa Lavoisier. Quando a gente olha na linha e tem duas incógnitas, a gente geralmente usa a lei de Proust, tá? Então, usando Lavoisier ali, a soma das massas dos reagentes seria igual à massa do produto. Então, para encontrar o valor de x, é só fazer 40 mais 18. Isso vai dar um total de 58 gramas, tudo bem? Agora, como é que a gente encontra o y? Tá vendo que na segunda linha a gente tem duas incógnitas, y e w? Então, nesse caso, a gente vai ter que usar a lei de Proust. Como eu faço isso? Eu vou olhar a coluna que tem dois valores, que é aquela de 18 e 90. Se eu pegar 90 e dividir por 18, eu vou ver que vai dar 5. O que significa isso? Que se eu pegar 18 e multiplicar por 5, eu encontro 90. Então, a proporção dessa equação seria 5. Então, se eu pego 18 e multiplico por 5 dá 90, se eu pegar 40 e multiplicar por 5 e pegar, por exemplo, o resultado do x, que foi 58, e multiplicar por 5, eu tenho que encontrar os valores. Então, 40 vezes 5, 200. Então, ali no y, o valor seria 200. A mesma coisa no w. Eu posso fazer de dois jeitos. Eu uso Lavoisier ou eu uso Proust. Se eu usar Proust, é só pegar o 58, que é o valor do x, e multiplicar por 5. Se eu quiser usar Lavoisier, é só pegar o 200 que eu encontrei mais 90, que vai dar 290. Então, os dois vão dar o mesmo valor. Próxima questão. Sabe-se que dois elementos químicos hipotéticos, A e B, se combinam para formar o composto AB.
Experimentalmente, verificou-se que são necessários 20 gramas de A para produzir 36 gramas de AB. Defina quantas gramas de A são necessárias para obter 108 gramas do produto. Então, o que a gente sabe? Que a gente tinha os reagentes A e B, e esses reagentes formaram o produto AB, tá? Então, a gente usou 20 gramas, produzindo 36 gramas de AB. Ele quer saber, se a gente produzir 108 gramas de AB, quanto foi necessário de A. Então, o que a gente pode fazer aí? A gente pode usar a regra de 3 igual a gente faz na matéria de mol, por exemplo, ou simplesmente usar pros. Como assim? 108 menos 36 dá 3. O que significa isso? Que essa equação segue uma proporção 3. Então, se eu pego 36 vezes 3, dá 108. Então, é só pegar o 20, multiplicar por 3, que eu encontro o valor de x. Então, 20 vezes 3 é igual a 60. Então, preciso de 60 gramas para produzir 108 gramas de AB. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!